Ei, respira fundo. O dia começou. Mas antes de tudo, tira um minutinho agora só pra você e pra Deus. Entra no ar. Manhã de Fé. O seu programa de todas as manhãs. Programa Manhã de Fé com Frei Renan. Aqui na sua Rádio Cidade. Bom dia, bom dia. A paz ao seu coração, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Caro ouvinte, homem e mulher que busca a Deus na santidade, a caminhar com o Senhor. Que bom estarmos aqui nesta quinta-feira, celebrando o Corpus Christi, juntos, no nosso programa Manhã de Fé. Queremos rezar, queremos nos apresentar a Ele. Você que é de Cruzeiro do Sul, de Tarauacá, de Feijó, do Quinari, de Epitaciolândia, aqui de Rio Branco. Vamos rezar? Vamos nos apresentar ao Senhor? Como é bom estarmos na presença de Deus. As nossas manhãs, eu tenho certeza, o nosso dia tem sido diferente. Que nós temos nos apresentado, nós temos colocado diante dele as nossas intenções e temos sentido o direcionamento de Deus. Eu tenho certeza que você tem sentido, porque eu tenho sentido o direcionamento de Deus. Deus está nos direcionando todas as manhãs. Por isso, seja fiel, seja perseverante e deixe o Senhor falar com você, falar ao seu coração a cada manhã do nosso programa Manhã de Fé. Vamos rezar, vamos rezar. Vamos nos colocar na presença dele. Jesus, Senhor Deus, aqui nós estamos. Quantos irmãos rezam conosco neste momento? E nós precisamos da tua bênção. Nós precisamos do teu carinho. Nós precisamos do teu amor por cada um de nós. Vem, Senhor Jesus. Nós queremos nesta manhã de quinta-feira esvaziar-nos de nós para nos enchermos de Ti. Vem, Senhor Jesus, e derrama a Tua bênção sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Faz com que nós aprendamos a cada dia mais a estar na Tua presença. A cada dia mais a falarmos contigo da verdade do nosso íntimo. Precisamos ser verdadeiros, autênticos e apresentar ao Senhor aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos sentindo. O Senhor quer nos ouvir, o Senhor quer nos acolher. Por isso entrega agora, consagra todo o teu dia ao Senhor. Consagra toda a tua família ao Senhor. Consagra o teu trabalho. Consagra os teus colegas de trabalho. Consagra todas as relações que você vai ter no dia de hoje com pessoas, situações, realidades às vezes desafiadoras que vão se apresentar diante de você, mas você não está sozinho. Jesus está contigo, o Espírito Santo está te conduzindo, te iluminando, te mostrando o caminho certo onde você deve percorrer, por onde você deve caminhar. Obrigado, Senhor, por esta manhã de quinta-feira. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez buscando o fortalecimento da nossa fé. E obrigado por receber esta oração verdadeira, simples e profunda do coração dos teus filhos que rezam neste momento, que se apresentam neste momento, que se esvaziam e se consagram a Ti neste momento. Bendito sejas, estamos nas mãos do Senhor. E Ele cuida de nós, Ele cuida de você, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Que alegria, que coisa mais profunda sabermos disso, que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado, Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quero meditar com você, porque é a palavra que nos ilumina. E o texto que nós vamos ler hoje é Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 9, versículos de 11 a 17. Lucas 9, de 11 a 17. Um tempo de paz. Palavra amiga. Oração e esperança. Para você que precisa recomeçar. Para você que só quer agradecer.
Essa é sua pausa sagrada. Manhã de Fé. Porque todo dia merece começar com o coração em Deus. Logo que a multidão o soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar e os 12 foram dizer-lhe: despede a multidão para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: dá-lhes vós mesmos de comer. Retrucaram a eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo esse povo. Pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os a seus discípulos para que os servissem ao povo. E logo comeram e ficaram fartos. Do que sobrou recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, nós estamos diante deste texto sagrado da multiplicação dos pães. Primeiramente, perceber como Jesus ele é sensível à realidade do povo. Uma grande multidão ali estava. Jesus abençoou, Jesus curou, Jesus libertou a todos. O reino de Deus se fazia presente e real ali na pessoa de Jesus. E Jesus, quanto mais fazia o bem, mais queria fazer. O quanto mais Jesus se gastava por amor aos outros, mais ele não se limitava, mais ele se dava, mais ele se entregava. Ele tinha uma missão: trazer o reino de Deus, deixar claro o amor de Deus por seus filhos. E Jesus estava fazendo isso. E o povo vinha, claro. O povo ali estava. Onde a gente sabe que tem um momento bom, uma oração, um encontro com o Senhor. Ali nós vamos. O povo vinha, uma multidão estava ali. Jesus acolhia, Jesus abençoava. Mas, gente, o concreto da vida era preciso alimentar-se. Era muita gente. Horas e horas, o tempo passava. Então todos precisavam se alimentar. Vieram falar com Jesus. Era uma multidão, mais de 5.000 homens. E o que Jesus disse? Os discípulos queriam mandar que eles se fossem para as aldeias atrás de comida. Mas Jesus não, Jesus disse desse modo: dai vós mesmos de comer. Dai a eles vós mesmos de comer. Jesus estava fazendo sua missão. Jesus entregou aos discípulos essa missão de dar alimento a mais de 5.000 homens. Como fazer? Mal temos 5 pães e 2 peixes. O pouco para Deus é muito. Você já ouviu esse ditado? O pouco para Deus é muito. Dá-lhes vós mesmos de comer. Gente, temos uma responsabilidade diante de nossas mãos. Você tem uma responsabilidade diante das suas mãos de dar o alimento da vida, de dar Jesus, como Jesus se entregou a nós, e nós que vivemos na caminhada, nós que vivemos na fé, nós que vivemos nesse caminho de santidade, busca de viver a nossa religião, o amor de Deus no nosso coração, nós também precisamos dar vida, dar este alimento aos irmãos, através do nosso testemunho, através das nossas boas obras, através da nossa seriedade de vida, através dos nossos conselhos, através da ajuda, através da espiritualidade. De tantos modos é chegada a hora de nós darmos o alimento que é Cristo.
Cristo se deu a nós, permanece em nós, para nós também partilharmos com os irmãos. Foi isso que ele disse aos discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer. A quem você precisa alimentar hoje? O alimento espiritual. Às vezes a gente se preocupa com tudo nessa vida, né? Precisamos de tantas coisas para viver, coisas necessárias e muitas vezes coisas supérfluas, não necessárias. E a gente se preocupa com tudo. Os bens materiais, o alimento material. Mas e o alimento celeste? O alimento da salvação, da santificação da nossa alma, da nossa vida? Pais e mães, atenção, às vezes a gente dá tudo para os nossos filhos, mas não os encaminhamos para a fé. Talvez porque nós não estamos vivendo a fé como deveríamos viver, não encaminhamos os nossos filhos. Nos preocupamos com tudo, né? Às vezes as pessoas falam, não, as crianças precisam crescer, elas vão decidir para onde elas querem ir. Mas você faz isso com outras coisas tão importantes como a fé, aí você está colocando a fé em segundo plano, né? Desde pequenininho a gente ensina os bons modos, os bons costumes. A gente diz que precisa estudar e já coloca a criança para dar os primeiros passos, para começar a estudar, porque são coisas importantes da vida, valores. Mas a fé não, a gente deixa em segundo plano. Não, tá bom, deixa ela quietinha, quando ela estiver grande ela vai decidir. Por que ela não decide se ela vai querer estudar? Tanta coisa. Então não deixe a fé em segundo plano. Apresente já a fé aos seus filhos. Mas é preciso viver para poder transmitir. Então, o que nós estamos dando? Qual é o alimento que nós estamos dando? Qual tem sido a nossa preocupação? E Jesus multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes, alimenta aquela multidão. Cestos, a palavra diz, todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Comeram, ficaram fartos, 12 cestos. 5 pães e 2 peixes. Olha o milagre da multiplicação. Jesus quer nos dar o seu alimento, o alimento da vida. E Jesus nos deu e continua nos dando a Santa Eucaristia, a presença real de Jesus no sacramento sagrado da Santa Eucaristia, que hoje nós celebramos Corpus Christi, a presença real de Jesus. Jesus diz: fazer isso em memória de mim, quando ele ceiou com os apóstolos, tomou o pão, tomou o vinho, os abençoou e os distribuiu e disse a eles: fazer isso em memória de mim, e nós o fazemos. É a Santa Eucaristia, é Jesus. É o alimento da vida, da nossa alma, da nossa santificação e da nossa salvação que nós recebemos. Seja hoje, nesta quinta-feira tão especial, seja hoje você instrumento de Deus para levar o seu alimento, o alimento de vida, de salvação, de transformação, de cura e libertação a muitos corações. Seja você hoje instrumento na mão de Deus para levar o alimento da fé. Deus quer usar você. Deus quer fazer isso através de você. A começar daquelas pessoas mais próximas, a começar pelas mais próximas, as que estão mais próximas a você, pertinho de você. Seja presença de Cristo e leve o alimento da salvação. Leve Jesus, o Senhor, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar, irmãos? A palavra de Deus nos ilumina. A palavra de Deus nos coloca no caminho correto da santificação e da salvação da nossa vida. Jesus, precisamos nos alimentar mais de Ti. Precisamos nos alimentar mais da Tua palavra. Precisamos nos alimentar mais da fé. Nós estamos aqui para isso, para crescer na fé, fortalecer a nossa fé. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a não nos distanciarmos da fé, a não nos distanciarmos do pão da vida, da Santa Eucaristia. Ajuda-nos, Senhor, a viver a retidão do nosso chamado, da nossa vocação. Ajuda-nos, Senhor, a Te encontrar nos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a mesmo no pouco que temos, às vezes nós ficamos tão limitados porque achamos: eu não sei nada, eu não tenho nada. Como é que eu vou repartir? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar? Não. No pouco, Deus faz muito. Eram apenas 5 pães e 2 peixes. E Deus saciou, alimentou aquela grande multidão. Deixa o Senhor fazer através do teu pouco. É pouco? Não importa. Se você coloca nas mãos dele, ele vai
multiplicar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por esta inspiração. Obrigado, Senhor, porque quiseste permanecer conosco e disseste à igreja fazer isto em memória de mim. E nós o fazemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Santa Eucaristia. Obrigado pela tua presença real. Obrigado por este alimento de vida e salvação que enche o nosso coração da tua presença maravilhosa. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão e minha irmã, nesse dia tão especial. Quero lembrar a você católico, a participar da Santa Missa de Corpus Christi, na nossa paróquia de São Peregrino, no Santuário de São Peregrino. Hoje, quinta-feira, às 8 horas da manhã, temos a Santa Missa, também com procissão. E à noite, hoje, de modo especial, não teremos a Missa de Restauração das Famílias. Somos convidados a ir à Catedral, às 19 horas, temos a Santa Missa de Corpus Christi. E depois também o passeio com o Santíssimo, com o Corpo de Cristo, nas ruas, no centro da nossa cidade. Você é nosso convidado especial. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã em mais um programa Manhã de Fé, se Deus quiser. Presença, sempre sentimos a tua paz, Senhor.